O Lídio, eu nem sei quem é que tá falando, parece a voz do Lídio. Olá, turma do Ó, Cinemento. Tudo beleza aí? Ô, Manédio, tudo boa bem? noite, mestre. Boa noite aí, pessoal. Aí, Finalmente o senhor apareceu, né? Na primeira os- aula eu não vi o senhor. a primeira aula você não veio, a segunda a gente estava se capacitando para conseguir dar essas aulas online para vocês, né? Eu sei, eu Então, sei. aí semana passada acabou que a gente estava nessa capacitação aí da EPTEC para conseguir desenvolver o semestre da melhor forma possível aí com vocês, né? Nisso a gente vai continuar hoje, da onde a gente parou na primeira aula. Eu acho que a gente não chegou a ver a parte de população, né? Então, eu coloquei lá no Moodle já alguns materiais e a gente vai partir do que finalizou na área 1. Bom, eu não sei se já falaram com vocês, mas na disciplina aqui, o grau vai ser avaliado em função aqui dos exercícios que tem nas aulas, né? Então, para quem já pegou a matéria comigo, sabe lá o esquema como é de entregar os exercícios no Excel. Só que nesse caso aí, a cada semana vocês vão entregando os exercícios que tiverem nas aulas da gente e o grau A vai ser a composição desses exercícios, beleza? Então, Beleza, professor. dito isso, vamos lá, né? Seguir com a aula aqui. Então, a disciplina da gente é o saneamento básico. Para quem veio na aula, aí eu fiz o logotipo da turma, né? Pedi uma frase de cada um. No fim, ficou mais ou menos nesse sentido aí. O logo da turma da gente é o que vai conduzir aí a disciplina da gente, né? Bom, a gente parou na última aula fazendo a avaliação da vazão para diversas etapas do nosso sistema, da captação, da adução e, finalmente, lá da rede de distribuição de água da gente. Não foi isso? Agora, a gente vai mexer um pouco com as questões de população para vocês verificarem como é que ela é estimada, né? Então, vamos lá agora seguir um pouquinho com essa parte de população. Por que é que a gente precisa calcular a nossa população de projeto? Ô, professor, Diga. só uma informação. Tá dando eco aqui no meu, pelo menos, de TV no fundo. Se alguém puder desligar os microfones e ligar só quando for falar. Pessoal, Vai ficar mais desliga os fácil. microfones aí. Desliga os microfones aí, se pudesse, para não dar o retorno. Então, Está muito pequena a imagem, Manédio. como assim tá pequeno? Sim, eu tô vendo a tela aqui dividida em quadros, tá? E tu tá num quadrinho do mesmo tamanho de todo mundo. Ah, e Pelo menos para mim, não sei. os outros estão assim? Tá assim, Samir? Não, na verdade é só clicar em cima que tu põe a pessoa no centro, qualquer coisa. Não, dá um clique duplo. Dá um clique duplo que a Clica pessoa no fica no quadro centro. da pessoa que fica tranquilo. Isso. Pronto. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Essa parte de população, o que é que acontece, né? Nosso sistema, ele é projetado hoje, só que ele não vai ser executado exatamente hoje. Ele vai ser executado daqui a 10, 20, 30 anos, né? Executado não, vai ser, vamos dizer, o fim de linha dele. E o projeto também, ele sai 4, 5 anos depois que ele vai ficar pronto. Isso, normalmente, a população de hoje já não é igual à população de 5 anos depois e nem de 20 anos depois. Isso a gente não pode calcular nosso projeto baseado na população atual, né? A gente tem que ter uma projeção da população futura para, assim, dimensionar todas as estruturas do nosso sistema. Beleza. Então, dito isso, a gente vai variar lá a população nas fases de implantação, então, e utilizar alguns modelos aí para verificar essas populações da gente. Para nossos projetos aqui de engenharia, tipicamente a gente utiliza essa população aí, ó, de 20 anos ou mais. Normalmente a gente imagina que a gente está agora em 2020, a gente vai querer a população lá de 2040, 2045 para o nosso projeto, né? Então a gente tem que fazer a estimativa dessa população. E para isso tem alguns métodos. Bom, tem diversos métodos aqui. Eu peguei esses dados do IBGE, né? Então esses dados do IBGE, quando vocês olharem lá no PowerPoint de vocês, tem a distribuição entre homens e mulheres aí da nossa população e dá para ver uma evolução aí entre os anos. Se vocês perceberem, aí, ó, à medida que passa o tempo, tá
achatando um pouco mais aí o sistema, né? A gente está elevando um pouco a população idosa, diminuindo um pouco aqui a população jovem. Então, está ficando mais ou menos nesse sentido aqui, nosso sistema. Esse negócio do coronavírus hoje dá até para verificar um pouco isso, né? As populações lá na Itália e tudo mais, essa população idosa aqui já é muito maior. Então, acaba que eles podem estar sendo mais atingidos justamente porque disso. À medida que passa o tempo, você tende a ter um equilíbrio maior entre essas curvas aí. Bom, a estimativa da população tem diversos métodos. O IBGE ele utiliza o método dele lá, e para nossos projetos aqui a gente vai se concentrar em 3 métodos de estimativa, que são coisas que acompanham a gente desde o ensino médio, a maioria deles, né? Então a gente vai fazer através da progressão aritmética, progressão geométrica e através da curva logística. Tem esses 3 métodos que a gente vai estar utilizando aqui para estimar a nossa população de projeto. Bom, então tem esses diversos métodos aqui, como eu falei, mas a gente vai se concentrar principalmente nesses 2 primeiros aqui e no da curva logística, que é o que a gente vai estar passando durante a aula hoje. Bom, vocês têm esses métodos de diversas formas. A ideia é que vocês tenham ele projetado em Excel, porque isso realmente a gente usa quando vocês forem trabalhar em empresas de abastecimento de água. Vez ou outra a gente utiliza um método desses para calcular a população de projeto. Isso é bom vocês terem eles aí com vocês programados, né, no Excel, ou quem o Volpato mesmo usa algum software aí. Se quiser projetar em outro software, também é tranquilo. Bom, naturalmente, esses métodos aí, eles consideram uma determinada população que a gente tenha, e por isso é importante os nossos censos, né? Você tem diversos censos aí. Esse ano era para estar acontecendo o censo da gente em 2020, ele acontece a cada 10 anos, e a gente se baseia nesses censos para estimar a nossa população de projeto. Normalmente, quanto mais dados a gente conseguir utilizar, né? Em tese, a gente está fazendo um cálculo mais fidedigno ao nosso sistema. Isso aqui eu vou apresentar alguns deles para vocês. Esse método aí do componente demográfico, você tem ele em função dessa população inicial, entre nascimentos e óbitos, no caso da gente, né? E entre períodos de imigração e emigração do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, o que quer que seja. Bom, normalmente a gente verifica diversas tendências globais aí de crescimento da nossa população. Vou adiantar um pouco essa parte. E aqui vem mais um dos métodos que a gente utiliza, o aritmético, que é bem simplesinho, né? Basicamente, a gente tem essa constante que a gente vai obter. Então, ela vai ser em função da nossa população que a gente tem entre 2 populações, né? E o tempo entre essas populações. Então, vamos dizer, você tem um censo de 2010 e o censo de 2000, você tem a população de 2010 e a população de 2000, 2010 menos 2000 embaixo, você vai ter aí uma razão que você vai estar tendo a evolução dessa população, né? E essa forma que tem a população é igual a um P2, mais essa razão aritmética aí, esse T é bem o nosso T futuro, né? É o nosso tempo futuro para o qual a gente pretende aplicar o nosso projeto. Então, se a gente quer aplicar, por exemplo, para 2045, esse T que tem sem nada, né? Sem nenhum valorzinho aí nele, ele vai ser correspondente a esse valor de 2045. Nisso ele é correspondente a essa nossa o tempo dessa nossa população futura, né? Para que tempo que a gente quer calcular ele. Bom, o método geométrico aqui, ele é bastante simples também, e a razão geométrica aqui no caso, ela vai ser em função de LN da população que a gente vai utilizando, né? Uma população final, censo de 2010, por exemplo, e esse LN de P1, censo de 2000, por exemplo. Esse T2 é a mesma coisa, 2010 e T1 seria 2000. O KG vai ser essa nossa razão geométrica, né? E vocês vão fazer em função da população final que vocês utilizaram. Então, você vai ter essa progressão aí em função dessa população final. Nisso, se vocês fizeram 2010 e 2000, aquele P2 ali vai ser a população de 2010, o KG vai ser essa que a gente encontrou por esses LNs aí. O tempo vai ser o tempo de projeto, o futuro, 2045, por exemplo, né? E o T2 vai ser esse tempo do referente a essa população que a gente utilizou aqui no cálculo inicial. Então, se a gente utilizou 2010, esse T2 aqui vai ser 2010. Nisso, se vocês pararem para ver, são equacionamentos bastante simples.
Isso aí nos acompanha desde o ensino médio, né? E agora vem outro que é um pouco diferente, que é esse método da curva logística aqui. Ele se baseia nessa população de saturação que a gente tenha e tem uma sequência de passos que a gente executa para aplicar ele. A primeira coisa que vocês têm que verificar é se esse P0 vezes P2 é menor do que P1 ao quadrado. O que é que acontece com esse método da curva logística? Ele está utilizando 3 dados, né? Ele está utilizando uma população zero inicial, uma população intermediária e uma população final. Então, suponha que a gente está utilizando o ano de 1991, o ano de 2000 e o ano de 2010. O P0 aqui, no caso, seria essa população de 1991, o P1 seria essa de 2000 e o P2 seria essa nossa população de 2010. Quando a gente computar todos eles através desse equacionamento, o que a gente tem que fazer primeiro é avaliar essa condição de P0 vezes P2 ser menor do que P1 ao quadrado. Se isso for atendido, a gente pode prosseguir com o resto do método. E o resto do método, a gente vai obter essa população de saturação, essa nossa constante C, até obter esse fator aí, K1. Depois do fator K1, a gente vai ter um determinado equacionamento para obter a população total, que eu vou mostrar provavelmente no exercício que a gente vai ter mais à frente, né? Bom, tem esse método da extrapolação gráfica, não costumo utilizar ele, mas aqui a gente tem essa população projetada em função desses gráficos aí de estudo. A gente não vai estar abordando muito ele, não, são diversos métodos, né? Eu vou passar rápido esse exercício aqui, mas para vocês, se quiserem consultar depois, né, já que eu não vou conseguir fazer em sala de aula, então eu vou passar rápido e vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês vêm e resgatam ele aqui, só para vocês terem na aula, né? A gente, então, tem essa população 0, P1, P2, os anos de 80, 90 e 2000, tem esses dados aí de populações. A primeira coisa que ele pede é essa projeção aritmética, então, colocando aí as populações. No caso, a gente só precisa de 2 populações, né? A gente precisa de 2 populações, nesse caso, optou-se por escolher a população final e o P0, como exemplo aqui, ó, P2 menos P0, T2 menos T0, né? Então, a gente utilizou a população final e o inicial, a intermediária... Professor, diga. Professor, seria que tem como deixar a tela inteira que dessa forma, eu não tô, pelo menos eu não tô conseguindo enxergar direito os valores certinhos. Ah, ok. Assim, né? Pra mim fica melhor, não sei se o restante do grupo acha que... Não, tranquilo. Para mim também. Tá de boa. Mas o que é que acontece? Vocês vão pegar aqui a projeção aritmética, você vai utilizar 2 populações, no caso tinha 3 dados. Vocês poderiam pegar o ano que ele deu ali de 90 e 2000, por exemplo. Só que nesse caso aqui, por padrão, a gente escolheu 2, pegou a inicial e a final, né? O negócio dele é bem simples, você vai obter essa constante aqui aritmética, por esse equacionamento simples. Depois de aplicar naquela equação, você vai perceber que esse T, ó, ele está utilizando para o ano de 2005. Então, a gente quer a população para o ano de 2005. Onde tem esse T, sem nada, ele vai estar alocado o tempo de 2005, né? No caso aqui, utilizou o P0, vai pegar a população inicial de projeto, que foi essa aqui, cadê? 10.585. Com essa população, 10.585, e esse ano final, o ano aqui também, ó, o T0, né? É 1980, a gente obtém essa população de 47.355. O que ele está dizendo para vocês é basicamente que, com essa razão que foi adotada, no ano de 2005, a gente vai ter, tá vendo? Em 80, a gente teve 10 mil, 90, 23 mil, em 2000, 40 mil. No ano de 2005, a gente vai ter 47 mil pessoas e 355 no lugar, utilizando esse método aritmético aí. Quando vocês utilizarem o método geométrico, a gente viu que a razão geométrica é em função do ln de P2 menos ln de P0, né? Dividido por T2 menos T0, obtém a razão e aplicando naquele equacionamento vocês vão obter algo nesse sentido e a população por esse método dá 55.809,15. A gente já percebe, então, que tem uma diferença de 47.355 para esse de 55.809. Nisso, a depender do tipo de método, você vai ter estimativas de populações bastante diferentes. Ô, professor. Diga.
Não sei se para o pessoal apareceu, mas para mim apareceu uma outra tela aqui. É o senhor? Pareceu também que tá rolando, né? Isso, Não, captação. O Eduardo Severo compartilhou a tela dele, tem que fechar. Tem Bom. Ou fecha Professor, a tela... eu tenho uma... Diga. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu não vi na primeira aula, então não sei se isso já foi respondido. Talvez eu estou duplicando, só para esclarecer. Eu vi que a gente tem o primeiro exercício ali, que a gente tem o P, que é a questão de população. A gente calculou o dimensionamento da produção exceto adutora, de 10 anos. Sim. Isso a gente vai ter uma diferença? Por que a gente calcula para 10 anos e depois para 20? Não, o que acontece ali é porque você, vamos dizer, né? A gente tinha para 10 anos e para 20 anos. Só que naquele caso, deu as populações para 10 anos e 20 anos. Entendi. É que, vamos dizer, uma estação de tratamento de água, você não vai utilizar toda a água dela no início de projeto. Por a gente não utilizar toda a água dela no início de projeto, a gente pode dividir em etapas, entende? Então, eu parte dela agora e parte dela futuramente, quando eu vier utilizar efetivamente aquilo. Só que eu já deixo mais ou menos o espaço a ser projetado. Então, eu posso a rede de abastecimento de água, imagine que em Porto Alegre você não quer quebrar Porto Alegre toda a cada 10 anos para substituir a rede. Se você não quer fazer isso, você coloca um tempo de projeto maior. Consegue entender? Entendi. Então, eu estou utilizando o P de 10 anos para me atender 10 anos, só que eu posso utilizar como P1 e P2. Seria o P2 para o final e o P1 próximo, daqui 10 anos, isso? Não, é um pouco diferente. Esses que a gente está vendo agora é como estimar a população de projeto. O que tem naquele exercício da aula 1, ele já é essa população de projeto. Já é essa população que está sendo calculada aqui. Entende? Não, entendi, professor. Eu só estava com dúvida se teria alguma diferença em questão de anos, que eu calcular, que nem o senhor comentou, de 20 para mais, 25 anos, eu achei que teria alguma diferença, mas não, mas perfeito. Muito obrigada, viu, pela resposta. E aí vocês vão ter que olhar as normas técnicas também, viu? Vai ter que olhar as normas técnicas, o que a empresa pretende, porque quanto maior o tempo, também mais caro vai sair, né? Tem que verificar, porque você vai estar impondo mais vazão ao seu sistema, entre outras coisas. Então, vamos continuar aqui. Obrigada. Bom, quando vocês calcularam da curva logística, aplicando todos os equacionamentos, desculpa aí, mas vou botar a forma da população total na anterior. Está cortando o seu áudio, professor. Está cortando? O seu áudio. Tá só no do Sami ou no de todo mundo? Às vezes é porque tem muita gente conectada, viu? Acho que O meu tá cortando também. O meu tá cortando. Então, às vezes, dá uma desconectada aí, para ver se melhora. Vou pagar a internet. Hã? Vão me avisando aí qualquer coisa. E fala, porque realmente não dá para perceber, não. Bom, no fim, vocês vão ter essa população aí de 47.725. Vocês podendo, né, deem preferência a esses métodos aqui. Por quê? Porque nesse caso ele utilizou 3 populações para fazer o cálculo da sua projeção, né? É claro que tem que atender aquelas condições que a gente propôs lá no início. Se ele atender aquela condição, vocês utilizem o da curva logística ao invés daquele aritmético e geométrico, que são métodos mais simples. Se possível, se quiser utilizar, utilize o do IBGE, né? O de IBGE leva em consideração diversos aspectos. No site deles lá tem a forma que eles calculam a população futura deles. Bom. Então, professor, a curva logística é melhor que os outros dois, então. Sim, porque ele está utilizando 3 dados. Vocês conseguem ver? Ele está utilizando 3 censos para obter aquela projeção. Então, quanto mais dados a gente utiliza, em tese, a gente tem uma representação melhor da estimativa da nossa população. Consegue entender? Tá, beleza. Mas tem que atender aquele critério lá, P0 vezes P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado. Se aquilo não for atendido, ele já não funciona. Sim, depende da condição lá, né? Tem que atender aquela condição. Se não atender, já não vai prestar muito bem. Bom, o modelo logístico, então, ele vai entender essa condição de saturação lá de vocês. Bom, o que acontece é que às vezes a gente tem essa população aí não sei se a Jenny está nessa matéria, né? Mas lá em Atlântida, por exemplo, que ela disse que falta água direto. Acontece um pouco porque disso.
as populações flutuantes que a gente fala, elas às vezes não são computadas em projeto, né? Vocês já perceberam, imagine uma cidade que tem 10 mil pessoas lá e nas férias ela chega a 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Isso é bastante complicado, né? O sistema lá dá conta desse tanto de gente. E aí você tem que considerar, às vezes, essa população flutuante no projeto. Então, esses picos de variação que vocês têm. Bom, a gente tem áreas de expansão, entre outras coisas que devem ser consideradas, às vezes, nesse sisteminha da gente. Vou adiantar aqui, porque isso aqui já era da aula passada. Viu? Bom, aí população flutuante é mais essas áreas aí de turismo e veraneio, verificar como atender essas regiões. Aí vocês têm que verificar qual é a tendência de crescimento dessas áreas nesses períodos, né? É isso. Quanto mais simples o sistema, fica mais fácil de projetar. Sistemas complexos, cidades grandes, a gente tem que fazer avaliações maiores. Então, isso aí é mais aspectos conceituais. Isso eu vou passar um pouquinho mais à frente aqui. Essa questão per capita, que é muito importante lá, essa média diária de volume anual consumido por uma unidade de população, né, abastecida. Isso a gente costuma calcular nas empresas de saneamento. A gente computa isso. Normalmente, quando vocês utilizarem para calcular projeto, vai estar lá 150 litros por habitante dia, 200 litros por habitante dia. Cada região varia. Quando eu trabalhava na Embasa, a gente calculava, tinha lugar que dava 80 litros por habitante dia, né? Mas para projeto, tipicamente é um valor de 150 para cima. E justamente por isso, às vezes, essa região de veraneio não tem colapso total, né? Porque não considera essa população flutuante. É mais para ter essa noção aí. Bom, aqui é mais alguns aspectos do que depende essa demanda doméstica. Isso, demanda doméstica é esse consumo que a gente vai ter nas nossas casas, né? Ele vai ser função, basicamente, das características da água. Então, vocês têm lá no Rio de Janeiro agora que estava tendo problema com a geosmina, né? Estava tendo problema de gosto. Quando a água fica com gosto que fica ruim para a população, ela consome menos, efetivamente. A condição de renda, o cara mais rico, vamos dizer que ele tem uma piscina em casa, acaba gastando mais água. O cara mais pobre, às vezes, não tem piscina, não tem banheira, ele gasta menos. Só que aí a gente tem uns conflitos. O rico pode fazer gato na água, né, para abastecer essa piscina. O pobre, às vezes, por falta de condição de pagar. Isso tem diversos aspectos que podem afetar aí o consumo. E mais à frente a gente vai ver algumas características dele. Eu vou pular aqui porque ainda falta muita coisa. E isso aqui já era para ter acabado, né? Bom, o consumo comercial tem esses aí, depois vocês dão uma olhada. Quando vocês forem projetar, tem diversas tabelas para conseguir computar esse consumo de bares, de cinemas, entre outras coisas. A cidade não é composta só de domicílio, né? Então, quando vocês chegarem lá na na empresa de abastecimento, você às vezes consegue identificar todos os componentes que tem seu sistema e projetar melhor através dessas tabelas aqui que foram obtidas por alguns estudos, né? Alguns estudos que nem o TCC de vocês, algumas teses, dissertações, eles conseguiram obter o consumo para determinados tipos de empreendimentos. E assim ajuda a gente a fazer o projeto. Normalmente vocês vão usar esses valores tabelados. Bom, consumo público a gente vai ter escolas, entre diversos outros usos aí que a gente vai poder estar utilizando. E a gente também tem diversas tabelas aí para isso que vai poder estar ajudando vocês a computar esses consumos aqui. Eu vou pular um pouco porque isso aqui são mais tabelas, viu? Vou pular aqui para adiantar. São tabelas de consumo que podem estar ajudando vocês quando vierem a projetar aí. Bom, vou falar só um pouquinho sobre isso aqui. Todo o sistema de vocês vão ter perdas, elas vão ser separadas aí nessas perdas reais ou aparentes, né? Então, perda real, imagine um vazamento. Vazou água na rua devido a sua tubulação teve uma pressão muito alta, ela já estava velha, não aguentou aquela pressão, rompeu, deu uma perda física. E a gente tem umas perdas aparentes ou não físicas lá que não são computadas, né? O cara fez um gato, algo nesse sentido, e não é computado no nosso sisteminha. Tudo isso é um pouco considerado pela empresa de abastecimento
quando está compondo a tarifa que vocês vão pagar, né? Bom, aí a gente tem esses tipos de perda. Depois, vocês quiserem dar uma olhada aí, não vai ser muito assunto dessa primeira parte. Isso aqui são alguns índices. Se vocês quiserem ver o TCC do Diego Ferraz, a gente tratou um pouco desses índices de perdas aí. Então, não vou ficar muito nele aqui, porque mais para frente a gente vai tratar desses aspectos. Vou tentar adiantar aqui, pessoal. Eu já estou meio atrasado. Bom, isso aqui é coisa simples, eu vou adiantar. Isso aqui vai ser um pouco importante. O que é que acontece, né? A gente vai ter alguns fatores lá de correção da vazão no sistema da gente. Quando a gente estava calculando a vazão nas adutoras, a gente via que aparecia lá um K1, um K2, quando estava lá na rede de abastecimento. Então, a gente tinha coeficiente da hora de maior consumo e do dia de maior consumo. Tipicamente, o valor de K1 é 1,2 e o valor de K2, que é o da hora de maior consumo, é 1,5. A gente costuma ele fazer um fator de correção dessa vazão do sisteminha da gente, né? De abastecimento de água. Então, tem esse K1 aí, tem esses valores, mas tipicamente 1,2 é utilizado e o da hora de maior consumo é 1,5. Esse gráfico aí representa o que quer dizer, ó, que a gente vai ter picos de consumo. A gente vai ter o pico de consumo durante a manhã ou a noite. Então, a hora que você está saindo para o trabalho e a hora que está chegando em casa, né, quer descansar. Então, são os dois períodos que a gente vai ter maior consumo. Nisso, a gente tem que garantir que a água chegue para atender esse pico de consumo. E assim, a gente acrescenta esses coeficientes de correção da nossa vazão, né? Aí tem os valores de K2, tipicamente 1,5 a gente utiliza aqui, mas para vocês estarem conscientes aí, esse pico aí da hora de maior consumo, no caso a hora ele está supondo ali que seja meio-dia, né? Essa vazão máxima aí. Bom, isso era para acabar a primeira aula, desculpa a pressa aí, mas é porque a gente está meio que atrasado, né? A aula de hoje era para começar aqui em captação superficial. Então, o que é que acontece? O sistema de abastecimento de água, ele tem que ter um ponto no qual a gente venha ter a água em quantidade e qualidades aceitáveis para a gente. Normalmente, você vai ter um estudo hidrológico lá para determinar se aquela rio, aquele lago... Imagine que você tem o Guaíba. O Guaíba tem água ali que não acaba mais, né? Então, o Guaíba, ele é um grande fornecedor de água ali para atender uma demanda tão grande quanto Porto Alegre. E você provavelmente sempre vai atender porque ali tem bastante água. Só que, claro, tem que serem feitos estudos hidrológicos para determinar aquilo. No caso da matéria da gente, a gente vai verificar algumas características dessa captação superficial. Eu tento abordar, né, um pouco de tudo, a captação superficial, subterrânea. A gente vai verificar alguns aspectos desse e vamos seguir aqui um pouco. A ideia é que vocês captem água de um lugar, distribuam ele na cidade para atender a determinada população. É isso que está querendo dizer essa ilustração aí, né? Vocês vão captar através de um sistema motor-bomba, no caso, se a gente estiver no ponto mais baixo, né, do qual a gente tem que elevar, mas vamos dizer uma região de serra, às vezes ele nem vai precisar de um sistema de bombeamento. Imagine que vocês podem ter essa sua captação superficial de diversas maneiras. Imagine que você colocou um reservatório numa região alta e sua cidade está na parte baixa. Nesse caso, a gente não vai precisar de um sistema de bombeamento, né? Então, tem diversas características aí que a gente avalia quando está propondo esse nosso sistema de captação. Aí vamos seguir um pouco com ele aqui. Bom, a captação de água, então, ela vai ser esse conjunto aí de estruturas que a gente vai ter instalado junto ao rio para captar água no nosso sistema. O tratamento de água, ele começa na captação. Aqui na Bahia, por exemplo, trabalhava na empresa e a gente tinha instalado um barramento em determinado local e estava vindo uma água com muito ferro, então estava dando muito gasto no tratamento de água. E aí a gente parou, né? Pô, tá dando muito gasto, bora verificar os parâmetros dessa água aqui em diversas colunas. Quando a gente pegou em diversas alturas, coletou a água e fez as análises, identificou que em uma daquelas alturas a quantidade de ferro não ficava tão grande, entende? E aí a gente mudou, vamos dizer, a tomada de água de um ponto para outro
de modo que a água estava indo com uma qualidade melhor e diminuía, consequentemente, os custos de tratamento. É mais para vocês terem uma ideia que o ponto a ser escolhido na captação vai ser extremamente importante para reduzir os custos da sua empresa de abastecimento de água. Então, vocês têm que ter uma certa preocupação, né, quanto a isso aí. Ali já vai começar todo o seu tratamento de água. Bom, vocês vão ter que, quando vocês têm lá a sua captação, a gente tem que se preocupar com diversas coisas. Os tipos de estudo a utilizar, essas condições gerais da captação, inspeção de campo, a comunidade a ser beneficiada. O que é que acontece? Imagine que você botou sua captação lá, do lado ali do Guaíba, vamos dizer. Botou logo ali, colocou seu sistema motor-bomba, tudo funcionando, eletricidade. Do nada o Guaíba encheu tanto que botou aquele seu sistema debaixo d'água. E aí você prejudicou todo o sistema, não vai ter mais fornecimento, porque ficou tudo encoberto, né? Nisso, quando a gente avalia essas questões de captação, você tem que propor um local seguro para as suas estruturas. A primeira característica que vocês vão ter que atender é isso. Verificar... Diga. Ô, professor, pode diga. ser besta a pergunta, mas no caso da captação, com a captação, quando tu fala, é tipo como se fosse uma bacia, uma galeria, alguma coisa assim? A captação é qualquer lugar no qual você vai instalar suas estruturas para pegar água. Então, imagine que você implantou uma barragem, entende? Já viu uma barragem? Sim. Então, imagine que você implantou uma barragem e aquela barragem ela eleva o nível d'água. Em algum ponto ali você implanta seu sistema de bombeamento e suas adutoras. Aquilo é uma captação. Então, estruturas que proporcionam que você pegue a água e consiga levar ela de um lugar para o outro. A ideia de uma captação. Tá bom. Então, valeu, obrigado. De boa. Bom, tem diversas coisas aí. Quem puder utilizar software de geoprocessamento, eu aconselho bastante. Eu costumo utilizar o ArcGIS, mas tem o MapWindow de graça, o QGIS. Então, vocês, às vezes, a gente não consegue passar tudo, mas, se possível, dá uma mexida nesses softwares. Tem diversos manuais na internet e eu acho que engrandece bastante aí para vocês quando tiverem que fazer alguns estudos no futuro. Essa parte de mapas geográficos aí a gente consegue estar trabalhando com esses softwares bastante bem. Bom, tem diversos estudos, eu não vou ficar falando muito disso não, pessoal, para a gente adiantar a aula aqui. Vocês têm ele um pouco escrito aí, né? Eu vou me ater mais àquelas partes que a gente deve falar. Disponibilidade hídrica. Disponibilidade hídrica vai ser fundamental. Disponibilidade é o quê? A quantidade de água que você tem. Imagine que a gente tem lá aquela que a gente calculou na primeira aula, uma vazão de projeto. Sei lá, 20 litros por segundo. Calculei aqui, eu preciso de 20 litros por segundo para atender essa população no fim de plano, daqui a 20, 30 anos. Você vai lá em seu rio, no seu lago, alguma coisa assim, e verifica que ele só fornece 10 litros por segundo. Se ele entendeu que ele está fornecendo metade do que deveria, então ele não vai atender em quantidade do seu sistema. Se você colocar todo o seu sistema ali, em algum momento vai entrar em colapso, porque o rio não vai ter quantidade suficiente para atender toda a sua demanda. Então, às vezes, a gente tem que ter uma composição de locais, né? Para estar fornecendo água para o sistema de vocês. Isso a gente capta em diferentes pontos, tem diferentes fontes de captação, e assim a gente consegue atender demandas um pouco maiores. Nisso, a disponibilidade hídrica é bastante importante, e a hidrologia é fundamental aí para vocês terem esse mapa aí, ó. Se vocês perceberem, são as bacias hidrográficas nas quais são divididas o estado do Rio Grande do Sul. Vocês têm aí a bacia hidrográfica do Uruguai, mais à esquerda, né, mais ao oeste aí. A bacia hidrográfica do Guaíba, essa em verdezinho aí. E a bacia hidrográfica litorânea. Essa do Guaíba, até aquele ponto ali do Baixo Jacuí, ligando com Vacacaí Mirim, eu fui toda de barco fazendo medições de vazões nela, né? O que vocês têm que ver aí é que essa parte verde toda, isso aqui é o que a gente chama dessa bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é o quê? A área de captação natural que drena tudo para um único ponto. Então, toda a água que está caindo nessa parte verde, tá vendo? Ela vem e drena e chega aqui perto de Porto Alegre, ali naquela parte norte, né? Naquela zona norte ali, perto do estado do Grêmio, algo assim. Toda a água que cai nessa parte verde ali, ela está chegando naquela área e que drena para esses rios, né? Ela chega... Hein, professor?
Antes da Coca-Cola, ali à direita, tem um canal ali, Clareia do Demaio. O que é Clareia? Ali é captação? Esse daí da Coca-Cola eu não vi ainda. Não lembro. Um pouco antes ali, perto da Vila Dique, ali eu sei que tem alguma coisa ali de estação, não sei o que é, eu vou procurar saber. O que acontece? Tem umas 5 ou 6 captações que Porto Alegre usa. Ela utiliza 6 captações. Ali é casa de bomba. Ali é bomba. Ali é casa de bomba ali que tem. Mas é para esgoto ou é para água? Parece que é DNOS. Isso aí. DNOS, é porque tinha que ser o DEMAI, né? Do DEMAI, creio que fosse algo das captações aí, porque o DEMAI que atende Porto Alegre, né? DNOS, Imamédio, DNOS, né? Departamento Nacional de Obras e Saneamento. É isso, é porque daqui a pouco talvez seja para outro atendimento. Eu não sei, possa ser seja para o abastecimento de água, mas quem coordena em Porto Alegre é o DEMAI. Aí eu não sei se teria que ter o DEMAI, né, para as que forem referentes ao abastecimento de água de vocês, ou de esgoto, né, o tratamento de esgoto. Não sei. Mas o que eu acho interessante dessa figura, vocês lembram quando passa no jornal, né? 1 milímetro por 1 milímetro de chuva, 50 milímetros de chuva. Quando ele diz 1 milímetro, é igual a 1 litro por metro quadrado. Então, tá caindo água por toda essa região, tá vendo? E ela tá gerando 1 litro em cada metro quadrado. Vamos supor que a chuva tá caindo em toda essa área aí. Quer dizer que cada metro quadrado desse local aí, se a chuva cair por todo ele, ela vai estar gerando 1 litro em cada local. Quando cai 100 litros, vamos dizer, ela vai estar gerando 100 litros por metro quadrado. Quando cai 200 litros por metro quadrado. Então, imagine aí, quando cai essas chuvas acima de 60 milímetros na região e regiões urbanas, é para se preocupar um pouquinho, porque normalmente elas vão causar alguns problemas depois. Imagine que tudo isso aqui está drenando e chegando perto de Porto Alegre, né? Então, às vezes, ele pode causar alguns problemas aí. Uma média, Diga. Uma média só Bertinha. Quando diz assim, 60 milímetros por metro quadrado, isso aí, em quanto tempo que é medido isso? É isso. Pode ser, se tiver um pluviógrafo que a gente fala, imagine que você pode ter em 30 milímetros de chuva em 1 minuto. Então, quer dizer que a cada minuto está gerando 30 litros por metro quadrado. Imagine 300 milímetros de chuva ao longo de um dia. Então, foram 300 litros por metro quadrado durante todo o dia, entende? Depende do equipamento que está computando a informação. Quando a imprensa diz assim, choveu 70 milímetros, tá? Normalmente é por dia. Por dia, tá? Isso. Normalmente ela está usando o dia, assim, ela está falando, até agora, durante todo o dia, choveu 70 milímetros. Normalmente é isso. Ali. Geralmente tá. Tá ok. É um valor diário, então. Então, choveu 70 milímetros no dia, que dá 70 litros por metro quadrado, né? Então, gerou 70 litros por metro quadrado naquela área. Ok. Imagine que tudo isso cai de uma vez, entende? Por isso que tem essa diferenciação. É o que a gente chama, quando vocês verem hidrologia, é intensidade, duração e frequência. Então, chuvas muito grandes, com muita intensidade, se ela cair em um tempo muito curto, ela vai causar muito problema. Essas chuvas, uma chuva, vamos dizer, de 100 milímetros distribuída ao longo de um dia, ela vai causar muito menos problema do que uma chuva de 100 milímetros caiu em 1 hora. Consegue ver? Porque ela vai ser muito mais concentrado, vai ser tudo junto de uma vez, chegando na sua rede de drenagem, e aí vai causar muitos problemas. Mas vamos lá, isso aí depois a gente vai ver mais aprofundado lá em drenagem urbana. Bom, normalmente, essa figura aqui é importante justamente porque disso. Você tem esse leito normal do rio, essa parte superior da figura. Isso aqui tudo é a calha natural do rio, porque o rio segue essa conformação da topografia. O que é que acontece? As pessoas tendem a ocupar essas zonas aqui porque fica 10 anos, 20 anos e não acontece nenhum evento de precipitação que faça com que o rio extrapole aquela calha normal. Mas quando isso acontece, ela vai causar alguns problemas. Nessa segunda imagem aí, você já tem algumas casas ali em contato com a água. E na terceira situação, já pegou boa parte da cidade ali, né? Isso é a diferença que a gente chama de inundação. Inundação é quando tem esse evento que o rio, ele tem a calha natural dele
e ocorre a extrapolação natural da calha do rio. Nesse caso, vocês têm a extrapolação da calha natural e ele pegou, né, entrou em contato aqui com as nossas benfeitorias. Beleza. Imagine que você colocou sua unidade de bombeamento nessa parte que vai ser inundada aqui. Se você colocou, ela vai ficar inoperante durante aquele período. Sua cidade vai ficar sem água durante aquele período. Então, quando você estiver instalando seu sistema de bombeamento, de captação, é muito importante que vocês olhem, né, observem os dados anteriores, os pontos onde você vai instalar sua estrutura, para que ele não se submeta a esse tipo de evento e, consequentemente, interrompa o funcionamento lá do nosso sistema de abastecimento de água. Bom, tem esses estudos aí, planimétricos, batimétricos, geotécnicos, tem diversos estudos que a gente vai analisar, vou tentar agilizar aqui para a gente adiantar. Bom, vocês vão ter essa magnitude aí da vazão, disponibilidade dela, depois qualquer coisa vocês vão dando uma olhada, eu vou pular mais para a parte mais interessante. Bom, essa questão aqui de água, cadê? Garanta a vazão demandada pelo sistema. É o que eu falei no início, né? Aquele valor que a gente utilizou lá para obter uma vazão de projeto, seu sistema de captação, o ponto no qual vocês vão coletar, no mínimo ele vai ter que ter aquela quantidade de água. Se não tiver, ele não vai atender. Então não tem por que você implantar toda a sua estrutura em um local que não vai atender em quantidade suficiente. Isso é bastante importante avaliar esse balanço, né, entre o que tem disponível no ponto que você vai pegar e o que sua população precisa. Então, oferta e demanda, né? Isso tem que se equilibrar, ou a oferta ser muito maior que a demanda. Seria o preferencial, né? Tem muito mais água do que você precisa. E o Guaíba, ali tem bastante água, então a oferta ali é muito maior do que a demanda de Porto Alegre. Bom, tem diversos estudos. Eu vou dar uma pulada aqui para a gente adiantar essa parte. Eu vou passar mais para essa parte aqui que eu considero mais interessante, né? Vocês estão vendo aí na figura, tem 3 situações ali de tomada d'água, tá vendo? Essa primeira aqui da esquerda, ó, você tem uma tomada d'água em um determinado ponto de trecho reto. Isso aqui é a situação mais indicada. Por que isso é a situação mais indicada, né? Quando você tem curvas iguais, a gente tem ali nas situações à direita, né? Você tem aquela curva à direita, o que é que acontece ali? Essa parte do meio é um aceitável, mas não é preferencial. Por quê? Na parte da esquerda, na parte da margem esquerda aqui, dessa situação do meio, ele está ocorrendo sedimentação. O rio começa a ficar com a velocidade mais baixa, favorecendo aqui a deposição de sedimentos. Quando você tem mais à direita, onde ele está, aquele ponto é um ponto onde tende a ocorrer erosão. Por isso que ele tem ali que é aceitável, mas não é desejável, porque é um ponto de erosão. Ele está dizendo que ele pode comprometer aquela região à medida que sua água começa a se chocar com bastante velocidade, ela favorece a erosão e pode comprometer as estruturas ali de captação. E a situação lá, mais à direita ainda, né? Aquela que está no final à direita, é a situação incorreta, porque você está instalando bem na curva do rio, num ponto onde ele fica com a menor velocidade e, consequentemente, ele vai estar proporcionando ali a sedimentação. É como se você estivesse perdendo o nível de água. Aí imagine que uma hora vai estar puxando terra lá para sua tubulação e assim vai dificultar, né, o tratamento, vai provocar alguns prejuízos lá no tratamento. Por isso que é importante ver essa figura aí, essas questões de implantação da sua captação. Bom, a ideia é sempre essa, resultar no mínimo de alterações possíveis nos corpos hídricos, né? A gente sempre tende a ter o mínimo de interferência possível nessa nossa captação. O quanto menos a gente puder interferir, melhor. Manter as características deles a mais natural possível, né? Bom, tem outros aspectos aqui de consultar a comunidade, entre outras coisas. Eu vou deixar mais de material para vocês, caso algum dia precise, né? Para vocês avaliarem todos esses aspectos aí. Essa parte aqui é interessante porque atribui isso, identificar níveis máximos e mínimos do rio. No mínimo, você tem que identificar isso para verificar onde vai implantar a sua estrutura lá de captação. E feito isso,
você vai estar protegendo lá a estrutura que você vai estar implantando. Bom, vou agilizar essa parte aqui, porque isso aí é mais teórico mesmo, né? Essa parte aqui já é mais interessante. Bom, existem 5 tipos principais, né? Captação direta ou a fio d'água, captação com barragem de regularização de nível, captação com reservatório, captação em reservatórios ou lagos e captações não convencionais. Nisso, o que ele está dizendo aqui é que, a depender da sua fonte hídrica, você vai ter que propor o tipo de captação referente às condições de campo. Então, se o rio ele já está no nível tranquilo, o Guaíba ali, você já pega ele tranquilamente. Uma captação direta lá, ele já está resolvendo, né? No Guaíba de vocês. Uma barragem ou regularização de nível, vamos dizer que sua água está no nível muito baixo, assim. Às vezes a gente tem que botar uma barragem para elevar o nível da água e a tomada d'água da gente ficar tranquila, sem estar provocando problemas ali no local, né? Pode implantar reservatórios, entre outras coisas, para estar coletando a água de vocês lá. Bom, aí tem que avaliar essas questões de vazão mínima e máxima para verificar qual a estrutura que vocês vão estar implantando. A tomada d'água vai ser a nossa tubulação lá, pegando água do ponto que a gente deseja, então todo tipo vai conter ela. Essa barragem de nível soleira, quando a gente tem essa lâmina de água insuficiente, né, para submergência do dispositivo, então ele fica muito próximo do leito do rio, consequentemente fica desfavorável para a adução de água, e assim é melhor a gente elevar o nível para ter segurança dos nossos equipamentos. Bom, tem essa de regularização. Regularização basicamente é porque o ciclo hidrológico você vai ter vazões muito altas e vazões muito baixas. Essa de regularização é para você ter uma vazão média ao longo de todo o ano, garantir uma vazão média que assim ela atenda toda essa comunidade durante todo o ano, né? Porque se não tivesse esse reservatório de regularização, no período de seca, a comunidade abastecida não teria água. Entre outras coisas ali, tem a tela e desarenador, isso aí são estruturas de proteção do nosso sisteminha, né? Bom, essa tomada d'água eu vou pular direto para a foto porque fica mais visual, né? Fica mais fácil da gente ver quando eu olhar aqui através da foto. Então, vou mostrar aí a parte de tomada d'água. Tomada d'água aqui você tem sua estrutura para onde a gente vai tranquilizar a água e depois fazer o nosso bombeamento. Aqui a gente tem esse crivo. Esse crivo a gente já viu em hidráulica 1, hidráulica 2, quem pegou lá. A gente tem uma determinada gradeamento para proteger da entrada de detritos, né? Na nossa adução aqui. E assim você evita que, vamos dizer, uma garrafa PET, um tronco de madeira, alguma coisa assim, entre aqui no seu sistema aqui e provoque algum dano nas outras estruturas. Então você tende a botar um crivo lá, um filtrozinho, para impedir a entrada de algum detrito no sisteminha da gente. Bom, aí tem alguns exemplos dessas tomadas d'água, levando para alguns poços alguns poços para tranquilizar ela, né? E quando tranquilizada, você pode levar ela para uma adutora por gravidade ou por bombeamento. Se o ponto para o qual você deseja levar, ele está mais elevado do que aquele ali onde foi instalado o nosso poço, né? Bom, tem essas outras características aí. Essa daí, no caso, é com um sistema de bombeamento, né? Tem aquela tubulação saindo lá do outro lado, porque você vai ter que levar ela para um ponto de altitude superior. E assim vocês vão ter que bombear através de algum sistema de bombeamento. Bom, tem esses exemplos aí, tem diversos exemplos, né? De tomadas que vocês podem estar executando. O importante de vocês verem é que todas têm uma estrutura de segurança, né? Vocês têm que propor uma zona de segurança lá para os equipamentos que são utilizados nessa captação. Nisso, vocês como engenheiros, eu passo essas coisas, né? Porque engenheiro não é só calcular. Quando você for em campo, você vai ter que lidar com todos os aspectos relacionados ao seu projeto. Por isso que a gente coloca esses diversos sistemas aí que podem estar acontecendo para vocês se preocuparem com isso quando forem a campo. O nível do rio, ele não é fixo, ele tem variações mínimas e máximas e assim a gente tem que lidar com isso, né? Tem que procurar por estudos identificar da melhor forma possível.
Alguns tipos de tubulações eles vão ter esses pilares aí para sustentar ela, depender do material que você está utilizando, né? Bom, ele fala aí nessa questão de perene, a perenidade ali nada mais é do que cursos hídricos que ele se mantém ao longo de todo o ano. Então, é curso hídrico que ele se mantém com água constante durante todo o ano ali. Por isso que ele fala aquela questão de perenidade. Aqui na Bahia, por exemplo, no semiárido, você tem alguns lugares que são intermitentes. Intermitentes, ele está dizendo que só tem água durante certos períodos do ano, né? E quando chove vai ter água, quando não tem chuva, ele para de mandar água para o sistema. Então, tem algumas variações a depender de como tenha sido projetado. Bom, tem algumas recomendações aqui do crivo, quando ele foi instalado, depois vocês dão uma olhadinha, não vou ficar me atendo muito a isso, não. Bom, essa parte aqui é importante, conjunto motobomba submersível. O que é que acontece? Quem pegou a hidráulica 2 viu lá que a gente tem uma altura máxima de sucção, né? A partir, quando ultrapassa aquela altura máxima de sucção, ele causa cavitação. A cavitação, a gente viu, para quem lembra lá, que aquela, quando a pressão da gente, de vapor, ela fica de tal forma que a gente tem a ebulição da água, né? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A gente já viu na entrada da bomba, a gente tem a tendência de diminuir a pressão, né? Naquela entrada lá da bomba, e assim fica abaixo dessa pressão de vapor, a água acaba passando do estado líquido para o gasoso e gera bolhas, que vão implodir na parte alta e gerar alguns problemas lá no seu sistema de bombeamento. Nesse caso aqui, possa ser que a altura estivesse muito alta ou algo nesse sentido, de forma que a altura de sucção iria favorecer a cavitação do seu sisteminha. Se favoreceu a cavitação dele, o que é que acontece aqui? Você bota essas bombas aqui submersíveis, né? Bomba sapo, algo nesse sentido, que ela já evita esses problemas que a gente possa vir a ter com referentes à cavitação, né? Devido a essa altura de sucção estar muito elevada lá. Bom, tem esses exemplos de caixa de tomada, daqui a pouco tem muitos detritos entrando, você faz esse sistema ali com determinado gradeamento, de forma a evitar essas entradas de detritos, né? Isso tudo vai depender do sistema que você estiver analisando. A gente tem que verificar esses aspectos de velocidade d'água, então, locais com velocidade de corrente inferior a 0,60 metros por segundo, né? A gente não aplica esses canais de derivação. O canal de derivação é justamente para quê? Você imagina que você está lá na Serra Gaúcha, tem uma declividade grande demais, você tem uma velocidade gigantesca. Velocidade gigantesca, a sua água vai passar com muita velocidade em determinado trecho. É melhor conduzir para um trecho mais tranquilo, né? E a partir daquele trecho tranquilo, vocês conseguem levar a água tranquilamente para outros locais. Bom, tem essas formas aí de canais de derivação, mas para vocês verem as composições dessas estruturas que vocês podem vir a estar projetando, né? Quando tiver que fazer esses sistemas aí em algum momento. Bom, esses poços de derivação. Esses poços de derivação aqui, que a gente conduz devido a gente às vezes tem essas variações, né, muito elevadas de níveis máximos e mínimos, e assim a gente propõe essa estrutura de captação abaixo do nível mínimo, claro, para se ela tivesse entre o nível mínimo e o nível máximo ali, né, você em algum momento poderia ficar sem coletar água, se aquela sua tubulação ela tivesse naquele intermediário, né, acima do NA mínimo. Isso, a importância de saber o NA mínimo é que você sempre tenha água no nível aceitável para o ponto que você deseja. E aqui ele tem um sistema aqui de bombeamento no próprio nível d'água, né? Isso aqui, o que é que ele está fazendo ali quando ele está com esse aspecto? Ele está diminuindo aquela altura de sucção, né? Imagina, lembra lá daquela altura de sucção da gente em hidráulica 2? Aqui o nível d'água está no mesmo eixo da bomba. E assim a gente tem uma altura lá de sucção favorável, né? Bom, tem outros exemplos aí desses poços, se quiserem verificar, mas é quando tem essa variação muito grande do nível máximo para o nível mínimo. Essa estrutura de balanço, eu vou colocar na imagem,
Isso aqui você tem para apoiar seu conjunto motor-bomba, né? Você pode fazer lá, tem umas treliças, tá vendo? Um sistema, vocês são engenheiros civis, né? Projeta essas coisas aqui melhores que eu, engenheiro civil, engenheiro mecânico. E esse mangote flexível, porque vai ter uma certa variação desse nível mínimo e esse nível máximo, e essa sua estrutura de treliça, ela garante a segurança aqui, essa sua bomba submersiva. É mais outro tipo de estrutura de captação. Bom, e aqui vem a mais importante da gente, que é essa captação flutuante. Ela coloca, vamos dizer, tambores, né? E seu sistema de bombeamento, seu conjunto motor-bomba está em cima dessa estrutura de tambores. Isso é feito para quê? Isso é feito porque se você tem tambores flutuantes, uma captação flutuante lá, à medida que o rio abaixa ou sobe, vai estar acompanhando aquele nível, seu sistema de bombeamento. Se ele está acompanhando, ele sempre vai estar atendendo àquela altura de sucção, né? Que a gente viu que quando tem aquelas diferenças na altura de sucção, ele vai causar cavitação na nossa bomba, e à medida que ele sempre está em nível constante ali, todo projetado certinho, ele vai atender perfeitamente o sistema da gente. Então, você tem diversos aspectos do sistema flutuante, ele é mais ou menos dessa forma, você tem essa balsa, tem diversos tambores ali, né? E sua estrutura de captação fica em cima aqui, seu conjunto motor-bomba, o nível aqui, a altura de sucção sempre vai ser constante. Para quem não viu ainda, a altura de sucção é tudo que fica a altura do eixo da bomba até onde a gente está pegando água, né? Lembra, quem pegou hidráulica lá deve lembrar disso. Do eixo da bomba até o nível d'água vai ser sua altura de sucção. Se o flutuador aqui, ele vai se permanecer sempre o mesmo nível, quer dizer que ele sempre vai estar acompanhando o nível ali desse rio e a altura de sucção sempre vai ser a mesma. Sendo projetado certinho, não vai ocorrer problemas de cavitação na sua bomba, né? No seu conjunto motor-bomba. Bom, tem diversos sistemas aí que podem estar operando com esse conjunto motor-bomba. Aí é mais para vocês verificarem alguns deles, né? Caso algum dia precise. Bom, eu acho que é uma das últimas já, essa torre de tomada. Você tem diversos tipos de posições aí. Você tem alguma variação acentuada lá do nosso sistema. Tem algumas captações diferentes aqui dessa tomada d'água, né? Tem várias captações diferentes aí. Essa barragem de nível, não lembro direito onde tem, mas a gente vai fazer um exercício dele em algum momento. Gera aquele perfil Krieger ali para elevar o nível d'água, né? E favorecer condições de tomada d'água. É essa história que eu falo lá, que tinha um engenheiro lá na empresa e projetou um barramento desses para elevar o nível de água da captação, só que não considerou alguns aspectos desse vertedor aqui que a gente está projetando. Quando não considerou, simplesmente a água fez a barragem tombar, né? Então, se você projeta errado essa estrutura aqui num curso d'água, você perde lá 100, 200 mil reais, bem fácil, por uma questão de projeto, de não considerar. A gente vai ver um perfil dessezinho aqui, bem simples, provavelmente vai ter um exemplo dele, como vocês vão calcular aí, durante a aula. Bom, tem diversas formas, vocês são engenheiros civis, sabem mais que eu, alvenaria e pedra, concreto simples, entre outras coisas. O método construtivo vai depender aí de vocês, né? Bom, essa barragem nível vai ter essas ombreiras, então ela vai ser aquela junção lá, né, com as margens do curso d'água, então para impossibilitar essa percolação lateral e consequentemente favorecer um processo erosivo que compromete o barramento. O vertedor, quem já pegou hidráulica 2, hidráulica 1, alguma coisa dessas aí, já viu esses vertedores. Quem não pegou, talvez a gente veja um pouquinho as aulas dele. Vertedor, quando a gente utiliza em barragem ou algo nesse sentido, ele é uma estrutura que ele vai escoar todo aquele excedente de água que chegar ao local com segurança, né? Se fosse barragens muito grandes, a gente projeta vertedor com 10 mil anos de tempo de retorno. A ideia de projetar com 10 mil anos de tempo de retorno é justamente para que não ocorra danificação da barragem, né? Então é para você garantir a máxima segurança do sistema da gente de barramento. Por isso que a gente projeta esses vertedores de barramento com 10 mil anos, porque a gente não quer que a barragem seja, como é que eu vou dizer, transposta por água, né? Se a água passar por cima da barragem e ela não foi projetada para aquilo, né?
ela vai fazer tipo uma cama de gato, começa a erodir do outro lado e ela tomba o seu barramento. Quando esse vertedor ocupa todo o rio, então aí fica mais tranquilo, né? Ele ocupou todo o rio, já garante toda a segurança ali daquela estrutura. Mas quando são barragens grandes, normalmente esse vertedor é um pequeno espaço da barragem lá, para garantir que ela não seja sobreposta, né? A ideia de um vertedor é um pouco essa. E tem as relações, para quem viu lá, ele relaciona o comprimento da soleira dele com a altura do nível d'água que está passando. A gente consegue obter a vazão que está passando por esses vertedores. É bastante tranquilo, né? Bom, tem a fundação, essa parte de fundação é até mais com vocês do que comigo, né? Para impedir esse afundamento e arraste da estrutura. Imagine que a água sempre está exercendo uma determinada pressão. A gente verifica isso em hidráulica 1, né? Quando a gente está verificando forças sobre superfícies planas, sobre superfícies submersas, entre outras coisas, a gente vê um pouquinho dos efeitos que a gente tem da água entrando em contato aqui com o seu barramento. A gente viu lá que a pressão sendo aplicada no centro de gravidade lá do nosso sisteminha, né? Algo nesse sentido aí. E sua estrutura ela tem que resistir a esses aspectos para não causar lá também essa infiltração de água, arraste, entre outras coisas aí. Aí tem que ser projetada direitinho para evitar esse tipo de sistema. Descarga de fundo. Quando você for instalar o barramento, a descarga de fundo é essencial, né? Porque você tem que garantir que seu rio continue. Em termos de bacia hidrográfica, você tem um rio passando aqui, ó, e ele, aqui está Porto Alegre, vamos dizer. Você atende Porto Alegre, essa água continua e tem outra cidade aqui para frente. Você tem que atender essa outra cidade. Se você não tem essa descarga de fundo aqui na parte baixa e tem um período de seca, vai ficar só água nesse trecho e ela interrompe o fluxo para o resto do rio. Nisso a gente tem que ter descarga de fundo para manter a vazão contínua do rio e garantir a vida do rio, né? Além de que essas descargas de fundos, elas ajudam, na real, a evitar o assoreamento daquela barragem. Porque à medida que você assoreia, você vai perdendo profundidade. E se você tiver alguma estrutura de captação aqui, por exemplo, e começa a encher, né, de terra, ela vai comprometer sua estrutura de captação que está mais abaixo. Então, a descarga de fundo ela pode ajudar nesses aspectos aí. Bom, tem essa bacia de dissipação. A gente tem essa questão, quanto mais alta for a barragem, mais protegida deve ser essa área. Por quê, né? Quanto mais alta a sua barragem, ela vai ter mais energia cinética. E aí, quando sua água chegar lá embaixo, ela vai poder estar causando processos erosivos bastante fortes. Nisso, a bacia de dissipação nada mais é do que uma área para dissipar a energia dessa água, né? Fazer com que ela se distribua de forma a evitar possíveis danos na parte baixa da barragem. Porque se comprometer toda aquela bacia lá, ela pode até dar efeitos sobre a barragem e fazer com que ela entre em colapso. Bom, a altura do nível d'água, vocês têm que verificar lá essas tomadas d'água que atendem a essa questão aí, 0,60 metros acima desse fundo e esse 0,20 abaixo do nível d'água, né? Atendendo isso já vai estar bem. Isso vai ser utilizado quando estiver calculando essa barragem que a gente vai ver o perfil Krieger mais para frente. Bom, tem essas questões de resistência da barragem. A gente vai ver agora um pouco esse perfil Krieger mais à frente, do que a gente deve estar atendendo aí. Isso vem mais daquelas questões de vertedor. Quem verificou isso em hidráulica 2, né? A gente vai ter aquela altura máxima de lâmina de água sobre o vertedor. Então, suponha que você está aqui, o vertedor está aqui em cima, está passando água. Essa parte daqui seja a soleira do vertedor, você tem a altura de lâmina d'água acima desse vertedor. Então, essa altura crítica ali, altura máxima de lâmina de água que vai ter acima do vertedor que está instalado, né? Se o vertedor é assim, a altura máxima que estiver passando por ele. Bom, tem a altura externa da barragem do vertedor, o empuxo que a gente viu em hidráulica 1, né? A gente verificou um pouco dessas questões de empuxo, peso do maciço da barragem, entre outras coisas. A gente vai ver mais à frente como usar o perfil Krieger para obter lá as características da barragem da gente.
Bom, aqui a gente vai ter alguns peso específico da água, do material que a gente vai utilizar lá no sisteminha da gente, para calcular aquela base lá dessa barragem, né? A gente vai fazer um exercíciozinho, tem um exercíciozinho mais à frente de como obter aí essa base da barragem. Quando a gente estiver tratando de abastecimento de água, tipicamente vocês vão adotar esse perfil Krieger aí. Você vai ter esse perfil Krieger, ele atende mais ou menos essa composição aqui, ó. O perfil Krieger é esse tipo de estrutura. A gente tem uns determinados tipos de procedimentos para obter tanto essa parte aqui da barragem, essa largura aqui, vamos dizer, né? A gente vai obter essa largura em função da altura dele. Aí a gente consegue verificar de que forma ela deve estar estruturada baseado no nível da água da gente, de modo que ela se mantenha firme lá quando nossa água estiver passando. A gente vai ver um pouco como calcular ele aí. Então, a gente vai ter uma determinada aqui posição dele na direção X e uma altura Y. Para cada valor de X, você vai ter que ter um valor de Y nesse perfil Krieger. Parece que é complicado, mas na real é bem simples. Tem esses equacionamentos aí que são tipicamente utilizados e a gente vai utilizar uma tabela do Azevedo Neto. Isso aqui tem no livro do Azevedo Neto. Ele está dizendo aqui que para uma altura crítica de até 1 metro, então vocês têm essa tabela aí que relaciona seu X com seu Y. Então, ele está dizendo vai ter que ter X de comprimento da sua barragem por esse Y de altura, né? Em função de 1 metro de coluna d'água passando acima do seu perfil lá da barragem. Quando a gente quer estruturas menores, a gente faz uma multiplicação do nosso H em função desses termos aqui que a gente tem. Vocês vão ver mais à frente no exercício, deve ter, que é bem simples lá. A equação da gente, como eu disse para vocês em algum momento, do vertedor, a equação do vertedor ela é em função dessa comprimento da soleira, né? Então, imagine que isso aqui é o rio, está passando, isso aqui tudo é a soleira do vertedor, esse comprimento aqui seria esse L, né? E o HC seria a lâmina d'água aqui que a gente tem crítico acima lá da nossa soleira, então do vertedor. Com isso, a gente obtém a vazão que vai estar passando por ele. Nisso, um estudo hidrológico, o que acontece? O estudo hidrológico de vocês ele vai dizer a vazão que passa no rio, uma vazão máxima, por exemplo. Você vai verificar se ele atende a essas questões do comprimento da soleira com H crítico de 1 metro, vamos dizer, para passar toda a vazão que chega. Se a vazão for muito maior do que comporta, então talvez dê algum problema mais à frente. Ou então o nível vai ficar muito mais alto, entre outras coisas. Se o nível ficar muito mais alto, quer dizer o quê? Vai estar exercendo muita pressão na sua estrutura, né? Tem diversas coisas assim para serem avaliadas aí. Bom, tem grades e telas, que é mais ou menos para proteção lá do sistema, e dá para ver alguns tipos de grades e telas do sisteminha. Elas têm diversos tipos de dimensões, depois vocês dão uma olhada aí, não vou ficar falando muito de grade e tela, não. Vai depender do tipo de rio, né? A quantidade de água, a vazão, velocidade. Quando você olhar essas características e o manancial de vocês, se é muito sujo, se não é, você vai estar propondo essas grades ou telas em função da qualidade lá da água do rio de vocês. Aqui tem algumas questões que você podem estar... O que é que ele está dizendo aí, né? Essas grades e telas, ela vai estar proporcionando uma perda de carga. A gente já viu perda de carga é o quê? Perda de pressão, né? Então, daqui a pouco, imagine que ela chega nesse nível, passou pela grade e tela e ele ficou um nível um pouco menor. Então, ele perdeu uma determinada carga aqui devido a você ter implantado um nível, ter implantado esse gradeamento que exerceu uma determinada perda no sisteminha. Então, tem que ser computado para verificar o nível de água que vai ter num ponto onde você vai estar deslocando essa água aí. Bom, você pode calcular as características desse gradeamento através desse equacionamento simples. Não se preocupe que eu não cobro nada disso, né? Então, a gente vai mais adiantar essa parte aqui. Tem esses diversos tipos de gradeamentos, depois vocês quiserem dar uma olhada, mas não é nada de outro mundo, não. Aí tem as normas que tipicamente utilizadas para isso, né? Eu coloco mais
critério de informação para vocês, caso algum dia precisem, né? Esse desarenador aqui é mais vocês vão utilizar para a captação de vocês quando você tiver muitos sedimentos no rio que você está coletando água. Um rio com muita turbidez, né, que a gente fala, tem muitos sedimentos passando. E aqui, para evitar que isso chegue num ponto de captação de vocês, num ponto que você vai estar bombeando, você faz esse canalzinho com esse desarenador aqui, né? Quando a água estiver passando em uma velocidade mais baixa, ela tende a sedimentar nesse trecho, depois se faz a limpeza dele, e assim você favorece que a água que você vai estar bombeando, ela seja mais limpa e, consequentemente, evite problemas lá no seu bombeamento, né? Na sua estrutura de captação. Bom, a gente tem essas captações não convencionais, mas são pouco utilizadas. Vocês, basicamente, vão ter a elevação recalque movidos a energia não convencional. Energia não convencional é o quê? Eólica, solar, transiente hidráulico. Transiente hidráulico tem uma bombinha bem que é a Embrapa, eu acho que ela faz, aproveitando o desnível e causando golpe de ariete. E assim ela favorece a captação para um sistema mais elevado para pequenos consumidores, né? Então vai ser em função mais ou menos do tipo de energia que você vai estar transformando em energia elétrica, né? Para depois você conseguir a elevação da sua água. Então você vai fornecer energia elétrica de algum modo para depois estar fornecendo energia mecânica a essa bomba e, consequentemente, a bomba está elevando a água para onde vocês desejarem. Bom, tem essas bombas aí, essas são as... Eu falei, esse carneiro hidráulico é o que eu falei da Embrapa, ele usa um sistema assim, ele aproveita o desnível, causa esse golpe de ariete e depois ele favorece um bombeamento aí do sisteminha. Tem esse exercício é de que mesmo aqui? É um exercício de tomada d'água. Cadê? Ele dá as condições aqui do sisteminha de vocês e ele pede o que aqui na questão? Eu acho que ele quer o diâmetro da tubulação. Bom, a primeira coisa aqui que vocês fazem com esse sisteminha, né? Eu tentei colocar aqui a resolução dele no PowerPoint, porque eu sei que não vou conseguir atender todo mundo nesse jeito à distância, né? Aí eu vou passar rápido ali, vocês veem mais ou menos como é a formulação dele. Tenta replicar em casa. Esse aí é um dos que vocês têm que fazer no Excel, né? Então a ideia mais é que você replique no Excel, mas vão ver que é bastante simples. Ele deu o C, se ele deu o C aqui, provavelmente vai usar Hazen-Williams de algum jeito. Se é Hazen-Williams, a gente já viu lá aquele 10,643, Q elevado a 1,85, né? C dividido por C é 1,85, dividido por D elevado a 4,87, né? Era algo assim a nossa equação de Hazen-Williams. Se a equação de Hazen-Williams, a vazão é dada em metros cúbicos por segundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é converter de 150 litros por habitante dia aí, né, que ele tem, então, para esse metros cúbicos por segundo. Se ele der a população de projeto, quando vocês multiplicarem lá a população vezes 150, você vai cortar os habitantes. Então, vai ficar algum valor em litros por dia. Só que você tem que fazer para metros cúbicos por segundo. Aí, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, você vai botar 1 metro cúbico embaixo e dividir por 1000. Vai ser 150 vezes 2000 dividido por 1000. Beleza. E depois vocês querem um dia. Então, um dia, ele está aqui na parte de baixo, né? Você vai ter um dia, tem 86.400 segundos. Você vai colocar um dia em cima, dividido por 86.400 e ver quanto é que isso vai dar aí. A gente vai ver mais à frente. Então, mais à frente deve ter alguma resolução dele aqui. Nesse caso, o dia dele está 16, né? Se vocês pararem para ver, está 16. Mas isso aqui é bem fácil de entender. O dia tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas, só que o sistema vai operar em 16 horas. Então, a vazão que deveria atender em um dia vai atender em 16 horas. Por isso que tem esse 16 aqui, ó. Se fosse 24, ia dar 86.400 segundos. Como o sistema ali tem 16 horas, ele vai dar esse número de segundos aqui. Quando fizer as contas, é para dar esse 0,00625 metros cúbicos por segundo, né? Depois confira aí se está correto esse tipo de equacionamento. E a ideia, eu só queria chegar nessa questão, nesse exercício aqui,
Quando você calcular a vazão através daquele sistema, vocês vão obter a velocidade dele. A gente viu em algum momento lá em velocidade, esse valor de 0,6 que ele está adotando ali, ó, o cálculo do diâmetro, né? Vazão é igual a área vezes velocidade. A gente já viu isso em hidráulica 1, hidráulica 2. Quem não pegou é a equação da continuidade simples, né? Vazão é igual a área da velocidade. Velocidade, então, ele é basicamente o Q sobre a área aqui. E no fim ele quer achar o diâmetro. Beleza. O diâmetro, então, para seção circular, né? É πd ao quadrado sobre 4. A gente tende a área da seção da gente, né? É πd ao quadrado dividido por 4. Então, a equação da continuidade é Q é igual a vezes V. Então, a gente quer achar o diâmetro, a gente vai ter πd ao quadrado sobre 4 vezes V. Então, quando a gente passar as multiplicações, vai ficar aquele 4Q dividido por πd ao quadrado, né? V é igual a 4Q dividido por πd ao quadrado. Passando o d ao quadrado para cima e o v para baixo, vai ficar 4Q dividido por πd. Quando você tem d ao quadrado e você quer isolar o quadrado, ele se transforma naquela raiz, né? Para quem já pegou comigo lá, é só fazer o inverso. Se eu quero isolar uma variável que está elevada a um expoente, eu faço o inverso. Então, fica 4Q πv elevado a 1/2, né? Tudo isso elevado a 1/2, que no caso aqui é raiz. Se fosse d ao cubo, seria d é igual a 4Q πv elevado a 1/3, né? Se fosse d à quinta, 4Q πv dividido, entre parênteses, né? Elevado a 1 sobre 5. Então, é só para lembrarem como isolar uma variável que está com expoente. Beleza, mas o principal aqui é que vocês vão chegar nesse diâmetro aqui de 115 milímetros. E aí vocês lembravam lá que a gente, às vezes, adotava um diâmetro superior, né? A gente, bora pegar o diâmetro maior aqui que leva segurança. Nesse caso aqui, não. Quando vocês calculam tudo isso, ele pede aqui, ó. Então, o diâmetro comercial que a gente vai utilizar é o de 100 milímetros. Por quê? Ele está adotando 100 milímetros, né? Porque quando o diâmetro é menor em uma mesma vazão, o que acontece com a velocidade da gente? Ela aumenta, né? Se a velocidade de vocês vai estar aumentando, consequentemente, ela vai estar atendendo esse critério aqui, que a velocidade mínima tem que ser 0,6. Nisso, para esse cálculo, foi adotado essa velocidade mínima de 0,6. Como a gente não quer que essa velocidade seja inferior à mínima, a gente tem que diminuir o diâmetro. Diminuindo o diâmetro, você vai ter que essa velocidade vai estar atendendo esse critério. Ela vai estar superior a esse valor aqui de 0,6 metros por segundo que foi adotado. Por isso que a gente está usando um diâmetro nominal menor, para elevar a velocidade. Beleza. Quando vocês calculam, para aquele diâmetro de 100 milímetros, vocês vão ver que a velocidade de vocês vai chegar naquele 0,8 metros por segundo. Pronto. Ele 0,8 ele vai estar atendendo as condições de captação de vocês, que teria que estar acima do 0,6 metros por segundo. Essa aqui é a equação de Haas-Willis, para quem não viu, é 10,643 vezes o comprimento. Esse L é o comprimento da adução, da tubulação de adução. O Q vai ser a vazão em metro cúbico por segundo. O C, coeficiente de rugosidade de Haas-Willis. E o D, o diâmetro. O diâmetro foi de 100 milímetros. A gente tem que converter para metro, 0,100 metros. 130 foi o coeficiente de Haas-Willis. A vazão em metro cúbico por segundo achou esse 0,00625, né? E o comprimento da adução, 5 metros. No fim, deu esse 0,041 metro. Isso está dizendo para vocês lá que ele vai ter essa perda de nível, né? Entre o ponto que você está captando até onde vai chegar essa água, durante esses 5 metros ali, ela vai chegar com a diferença de nível de 0,041 metros. É isso que ele está dizendo quando ele te dá esse resultado aí. Bom, só que você tem algumas estruturas ali também, né? A gente lembra lá quando a gente pegou hidráulica 1, hidráulica 2, sei lá, tinha essas perdas de cargas localizadas. Perda de carga causada por alguma peça qualquer que tenha no sisteminha. Você tem a entrada da tubulação, saída da tubulação, no caso uma válvula de gaveta, esse crivo comercial, cada uma causa uma perda de carga localizada. A perda de carga localizada vocês utilizam essa forma. Somatório de K, esse K é referente a cada tipo de estrutura, né? No caso, é esse crivo comercial, válvula, cada um tem um valor de K. A velocidade da água naquele ponto lá, dividido por 2G. Então, é algo bem simples. O somatório de todos esses Ks, vezes a velocidade que a gente tinha lá de 0,8, né? Dividido por 2 vezes G, ele vai dar a perda de carga localizada.
E assim a perda de carga total vai ser a perda de carga localizada, mais aquela perda de carga nos 5 metros ali distribuída. E assim você vai ter a perda de carga total que vai ter nesse trecho que a água vai percorrer, né? Até chegar na sua estrutura lá de captação. E assim você vai ter, quando fizer tudo é para achar esse valor. Depois que achou ele, você vai ter a perda de carga total em 0,105 metros. Quer dizer que sua água vai baixar lá uns 10 centímetros, né? 10,5 centímetros. Esse daqui eu vou dar uma pulada. Cadê? Ele passou um exercício ali que é relação ao vertedor, né? Bom, ele quer que dimensione essa barragem aí, Krieger, no sisteminha de vocês. Ele dá as características de vazão do sistema, largura do córrego, no local da barragem, e a vazão residual quer dizer que essa sua barragem ela vai ocupar toda a seção lá do rio de vocês. Cadê? Para atender aos usos ajusantes, a vazão ecológica de 45 litros por segundo. Então, entenda esse 45 litros por segundo como aquela vazão que vai sair pela descarga de fundo. Nisso, a tubulação de saída de vocês, ela vai ter que ter uma estrutura tal que ela passe, no mínimo, esses 45 litros por segundo aqui. A ideia dele de dar esse dado é basicamente isso. Eu passo rápido essa parte porque a gente já vê muito isso em hidráulica 1 e hidráulica 2, viu, pessoal? Quem não pegou vai correr um pouquinho atrás aí, mas em algum momento vai pegar hidráulica 1 e hidráulica 2 e é para ser tranquilo de resolver, né? Você tem essas condições aí, a altura da barragem adotando 1,2 metros, de modo a garantir aquelas condições que a gente verificou lá de tomadas d'água. Em algum momento a gente mencionou, né, a altura que vai ter que, imagine que está aqui sua barragem e a gente tem que propor o ponto nessa barragem aqui, no qual vocês vão ter a tomada d'água. Então a gente tinha uma altura mínima, né, de 0,6 metros, 0,7 metros a partir do fundo, e uma altura em relação à superfície. Vamos supor 0,5, que seja. Por isso que adotou esse valor de 1,02. Adotou um 0,7 lá até a tomada d'água do fundo e 0,5 até o nosso perfil lá da soleira, deu aquele 1,2 metros lá. E nesse caso tem que instalar, né, a descarga de fundo. Bom, a altura da lâmina, se a gente tem a vazão do sisteminha de vocês, ele deu lá que era 1.200 litros por segundo. Por isso que nesse caso tem 1,2. 1,2 é igual o comprimento, o 2,2 vezes o comprimento da soleira, que era o 3 metros, a largura do rio, e esse H crítico que é o que vocês vão estar utilizando. Esse HC vai ser justamente a lâmina de água que vai estar passando acima daquela soleira do vertedor de perfil Krieger. Então aqui está seu vertedor, você vai ter que a água está vindo aqui e ela está nesse nível aqui, ó, 0,32 acima desse perfil. E depois ela desce seu perfil Krieger e segue o caminho dela, né? Essa altura crítica aí vai ser de 0,32. Por que é que essa altura é importante, né? A gente vai ver um pouco lá para que a gente vai utilizar aquela altura crítica lá. Aqui vocês têm que determinar a largura da base daquela barragem de vocês. A largura da base da barragem, peso específico da água, 1.000. Quem está pegando hidráulica 1 está vendo um pouco essa parte de peso específico. O tipo de material que a gente tem aqui da barragem. Então, você tem um tipo de material e o peso dela aqui está 2.400. Professor. Diga. Oi, desculpa, tem como deixar a tela só e o senhor falando? Porque eu não tô conseguindo abrir a tela do senhor e o slide junto. Daí assim fica bem pequenininho. Beleza. Perfeito. Isso. Bom, esse 2.400 é o peso específico do tipo de material da sua composição da barragem. No caso, é concreto simples. Isso aqui, quando vocês pegam hidráulica 1, sei lá, mecânica dos fluidos, vocês obtêm esse tipo de variáveis, né? Peso específico, massa específica. A gente tem 1,2, que foi a altura que definiu para a barragem. O 0,32, que é a altura da lâmina de água que vai estar passando na barragem. Isso aqui está dando para vocês um nível de água total que vai estar passando naquela barragem, entende? Ele tem 1,2 até a soleira e tem 0,32 acima da soleira. Vai dar 1,52, né? Dividido por esse 1,2 aqui, que vai ser a altura da barragem, e
e vocês têm a base dela dado por esse valor aí de 1,11 metros. Assim, você já tem essa largura, né, da base do barramento de vocês. Mas isso para uma barragem bem simples, viu? Barragens mais complexas não são assim, não. Bom, aquele perfil Krieger, eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma tabela lá. Aquela tabela era dada para uma altura crítica. Esse HC aqui, que é de 0,32, ele era de 1 metro, não é isso? Eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma tabela antes. Para um HC de 1 metro, você tinha determinados valores de X e de Y. O que acontece é que vocês vão pegar esse 0,32 e multiplicar vezes aqueles valores lá que tem na tabela para 1 metro. Quando vocês multiplicarem, vocês vão obter os valores tanto de X quanto de Y, que ele vai dar conta de estar passando aquela quantidade de água. O que é que ele está dizendo ali, né? Você tem sua barragem, ela é, vamos dizer que isso aqui é a parte de concreto dela, né? Ela é algo nesse sentido aqui, toda de concreto. Você vai ter essa largura X aqui e essa altura Y em função daqueles valores baseados naquela tabela para o HC de 1 metro. Só que como o HC foi de 0,32 metros, a gente pega aquela tabela que tem nos slides anterior, faz essa multiplicação, quando você fizer por cada um dos valores, você vai obter isso. Aí depois vocês fazem no Excel, né, para ter eles aí. Só estou passando aqui para vocês, mas depois a ideia é que vocês tenham isso aí no Excel. A ideia é maior que vocês façam isso no Excel, né? Então, se possível, entregue tudo no Excel, para quem for fazer. Quem não tem mania de fazer no Excel, vai ser o jeito de fazer no caderno, bater foto e me mandar de algum jeito, porque vai ser a única forma de estar avaliando, né? Bom, por fim desse exercício, você tem a descarga de fundo. A descarga de fundo era aquele 45 litros por segundo, né? A velocidade de água, a gente vai colocar superior a esses 0,6 metros por segundo. Se a gente tem a vazão e a velocidade, o que a gente vai querer encontrar é o diâmetro lá do nosso sisteminha, né? Você quer dimensionar o diâmetro daquele sisteminha, a gente tem algumas características dela. Vazão, isso aqui é uma equação do orifício. Para quem não pegou isso ainda, isso aqui é uma equação do orifício, né? É uma vazão é igual ao coeficiente de descarga vezes a área da seção. Esse S, no caso, é uma área da seção vezes raiz de 2 de H. Quem pegou hidráulica talvez lembre disso. A área da seção circular, πd ao quadrado sobre 4. Quando a gente joga aqui, a gente sabendo a vazão, que é 45, o coeficiente de descarga, 0,61, se eu não me engano. A gente tem o valor de π, tem todos os outros aspectos, tem 2G e H, para quem lembra lá do centro, lá do nosso orifício, até o nosso ponto de água, né? A nossa carga hidráulica. Então, a gente tem aquele de 0,32, se eu não me engano, né? Mais aquele valor, a gente vai ter esse H aqui. E aí fica fácil obter o diâmetro do sisteminha, se for o caso, né? Se vocês têm algo nesse sentido, como eu estava dizendo lá, coeficiente de descarga, adota 0,61, algo nesse sentido, o coeficiente de descarga. Eu passo rápido porque isso a gente já vê em hidráulica 1, né? Só para ver o que tem que ser feito. Nesse caso, vocês vão obter um diâmetro tal que fica 133 milímetros. E diz que, vou adotar esse diâmetro de 150 milímetros. Por quê, né? Você não tem um diâmetro de 133, a gente tem diâmetros comerciais de 100, 125, 150. Na outra, a gente pegou um diâmetro menor, se vocês lembrarem, porque a gente queria aumentar a velocidade. Foi por isso que a gente pegou um diâmetro menor, porque a gente já calculou para uma velocidade baixa, e aí a gente encontrou um diâmetro de 115 e preferiu utilizar um diâmetro de 100 para aumentar a velocidade. Nesse caso aqui, a gente obteve um diâmetro de 133, mas optou por ter essa descarga de 150 milímetros. Por quê? Para evitar algum entupimento, já que ela vai ficar próxima à zona de assoreamento, né? E aí vocês vão precisar fazer com que ela passe toda a carga de sedimento que chega a ela. Com esse novo diâmetro, você calcula a vazão que vai estar passando. Ele queria que passasse 45 litros por segundo. Com esse diâmetro novo lá que você botar de descarga de fundo, quando aplicar na equação do orifício, você vai ter esse valor de 0,058,1 né, metros cúbicos por segundo, e dá 58,1 litros por segundo. É maior do que o projeto pediria, e assim vocês vão estar atendendo perfeitamente lá o sistema de vocês. Cadê? Depois vocês podem, pela equação da continuidade, calcular a vazão, né?
aí para cada um, ou a velocidade para cada uma das... Professor, Diga. no caso Diga. que tu tá passando ali, no caso 6 ali, são 6 passos que a gente já tem que fazer para fazer o cálculo dessa barragem, é isso? Isso. A barragem, Caraca. deixa eu ver aqui, mas é uma barragem bem simples, viu? É algo para captação de água. É porque agora a gente está vendo captação de água, então é algo bem... Não, entendi. Entendi, só queria entender isso daí, se são todos esses passos que a gente tem que fazer, entende? Ah, sim. O que é que acontece? Você só sabe naquele seu ponto a vazão que você vai precisar pegar, a vazão que passa no seu rio, entende? Nesse Sim. você tem a vazão que sua barragem que vai estar chegando a ela, você vai ter que fazer sua barragem de modo que ela suporte as forças que vai estar chegando nela ali. Aí você vai utilizar as características para propor a segurança dela, que ela não tombe, entende? Imagine que sua barragem está aqui, se você colocar mais água do que deveria no projeto, sua barragem vai ficar gigantesca sem necessidade, entende? Você gastou muito dinheiro. Se você bota pouca água passando naquele ponto, vamos dizer, sua barragem vai ficar subdimensionada, pode vir uma cheia muito grande e levar ela embora. Então, pode acontecer alguns aspectos assim. Ali é mais ou menos uma base para você... meu nível de água está aqui, ó. Suponha que isso aqui é o nível de água, aqui é o leito do rio, meu nível de água está aqui. Minha captação de água, eu não conseguiria botar uma tubulação para pegar água nesse ponto, sabe? Está muito próximo aqui do fundo do rio. Aí o que é que o cara faz? Vou botar uma barragem nesse ponto para elevar meu nível de água. Elevei até aqui o nível de água. Agora eu posso colocar uma tomada de água nesse ponto aqui, posso colocar uma descarga de fundo nesse ponto de baixo, entende? Você pode propor algumas situações. O que ele está fazendo ali é isso, os passos para você dimensionar tanto a altura da barragem, quanto essa parte aqui de comprimento dela, desse trecho, de modo que ela resista às pressões que a água está exercendo nesse ponto e você consiga levar a água da forma que você precisa, né? Então, a ideia é basicamente aquilo, elevar o nível d'água para a sua demanda que você vai precisar captar. É isso que ele está dizendo ali, mais ou menos, com aquilo. E ali, de passos para calcular essa barragem. Eu coloco porque às vezes acontece, né? E como teve um problema com isso na empresa que eu trabalhava, aí eu achei por bem colocar, né? Mas é mais a título de informação mesmo. Quando vocês testarem no exercício aí no Excel, para vocês terem eles... É porque aqui a matéria é muito extensa, pessoal. No fim, vocês têm que verificar isso aqui, se a velocidade está entre 0,6 e 6. Isso, quando não tiver dado nenhum de velocidade, você vai botar aquele mínimo lá, que foi o que a gente fez na questão 1, adotou aquele valor mínimo de 0,6. Quando a gente verificou o sisteminha, a gente botou um diâmetro um pouco menor, porque a gente já tinha adotado essa velocidade de 0,6. Quando a gente diminui o diâmetro, a gente aumenta a velocidade. Então, ele já estaria atendendo esse critério aqui da velocidade mínima. A gente só teria que verificar depois a velocidade para que ele não passasse dessa máxima aí de 6 metros cúbicos, ou 6 metros por segundo, desculpa. Metros cúbicos por segundo, não. Metros por segundo. Então, depois vocês só verificam, quem quiser fazer no Excel, já tiver mais expert, né? Coloca um se for menor que 0,6 e se maior que 6, então esse valor está errado, você vai ter que modificar as características da tubulação de vocês lá de saída, né? Você deseja fazer a captação. Era mais isso, essa parte. Eu vou continuar aqui, a matéria, deixa eu só falar para vocês aqui, eu estou passando meio rápido, desculpa até aí, né? É porque a gente já perdeu uma aula, tem os feriados aí, não sei como é que eu vou fazer, mas provavelmente eu deixe aula, eu faça uma live aqui, deixe correndo, mas a gente tem que passar por todas as etapas do abastecimento de água. Então, tem captação, adução de água bruta, né? A gente vai levar isso para a estação de tratamento de água e depois distribuição. Nessa primeira área da disciplina, a gente vai ver todos esses aspectos, entende? Desde a captação, a adução, bombeamento e a ETA, a estação de tratamento de água, alguns aspectos da ETA. Acaba que é muito extenso e vai ser um pouco corrido aqui mesmo. Ainda está com esse empecilho aí que eu estou tendo que fazer online, né? Acaba que fica meio corrido demais. Então, qualquer coisa vocês me perguntam pelo fórum, por outra coisa lá, estou com dúvida, não entendi nada, me fala aqui que eu vou tentar suprir as dúvidas lá de vocês.
Deixa eu ver. É porque, na real, esse daqui era para ser o captação subterrânea, né? Deixa eu ver se eu não coloquei o errado aqui nessa apresentação. Ah, pior que eu coloquei duas apresentações iguais, se não me engano. Vacilei aqui. Deixa eu voltar. Pessoal, essa parte aí foi a de captação superficial, né? Eu vou acabar a aula por aqui hoje, porque eu queria colocar a captação subterrânea. A gente tem dois tipos de captação, né? Superficial e subterrânea. A superficial, quando a gente capta aí em rios, em lagos e tudo mais, e a subterrânea, quando vocês estariam captando de poços. Aí eu vou colocar até um vídeo lá no YouTube de perfuração de poços, de um projeto que a gente fez aqui na Bahia, né, para um colega, e ele estava fazendo uma perfuração de um poço. Aí a gente ia colocar um vídeo lá dessa perfuração do poço. A ideia era vocês verificarem essa captação subterrânea, né? Só que aí na apresentação parece que ficou os dois. Aí eu vou acabar por hoje a aula aqui. Aí não sei como é que ficou para vocês, né? Se dá para acompanhar, se está muito corrido. Aí vocês me dão um retorno aí se está de boa ou se deve melhorar alguma coisa, porque ainda estou me adaptando a essa ferramenta aqui, né? Então, não sei, está aberto aí para vocês falarem alguma coisa, se quiserem falar, né? Fica à vontade, o Pato. Cadê? Professor, Diga. Eu não sei se é porque é a minha primeira aula, mas eu achei bem corrido, assim, não deu pra gente raciocinar muito, não consegui ter dúvidas sobre o processo. Acho que agora no decorrer a gente vai pegar o material e vai dar uma estudada. Eu acho que no decorrer disso que a gente vai ter dúvida. Mas em questão a primeira aula, eu vou voltar novamente, porque eu fiquei com dúvida, até fiz uma pergunta pro senhor por mensagem no chat, ali. né? Eu vi que o senhor me respondeu uma, só que a questão da vazão de captação da adução, eu não entendi por que a gente calcula em horas. Eu vou até botar aqui, ó, eu vou parar só que eu vou... Não é horas, é porque o sistema funcionava 16 horas. Eu respondi essa parte também. Lá naquela eu não vi. Na equação tem um valor de 24. Aí aquele 24, aquilo é para você... É a mesma coisa de uma equação que a gente viu aí, ó. O sistema de você... Essa daqui. Ele não fica operando 24 horas por dia, porque tem o que a gente chama de horário de pico. Esse horário de pico, o valor da energia é muito alto. Nenhuma empresa de saneamento gosta de operar no horário de pico. Seu sistema de bombeamento, por exemplo, ele puxa muita energia. Se você estiver operando nesse horário, o valor da energia vai lá para cima. E assim, as empresas de saneamento, ela não opera 24 horas por dia. Quando ela tem sistema de bombeamento, ela vai operar menos, 16 horas, por exemplo. Então... Tá. Na fórmula lá tem um 24, que já é para essa conversão de horas, e depois, onde tem um T, você coloca 16. Quando você cortar os dois, vai ficar 24, por 16 vai cortar as horas. É basicamente para que a mesma vazão que você teria que atender em 24 horas, ela atenda nessas 16, entende? Fazendo algo nesse... Ficou meio complicado para mim, mas eu entendi. Eu acho que no decorrer, pessoalmente, acho que o senhor consegue me explicar melhor, porque, na verdade, eu entendi que a fórmula, eu multiplicava ali, que, na verdade, eu estou multiplicando o K1, né? K1 Isso. vezes 24, que já está na fórmula, e eu estava colocando 16, então, se eu tirar o 20... Isso, eu estou colocando 16 em horas. É isso. O 24 suponha que já seja só horas. O 16, quando as unidades horas se cortam, entende? Porque o 24 já está em horas ali. Isso? Vamos supor que seja isso. Você tá eliminando essa parte de hora, no fim vai dar isso por segundo. Entendi. E se eu tirasse aquele 24, eu posso multiplicar ele direto por segundos? Não. Aí você vai ter que fazer as conversões para litros por segundo, mas no fim é para dar a mesma coisa. Sim, na verdade, porque a minha vazão que eu estou tendo aqui, eu estou tendo por litros por segundos. O meu K é um coeficiente. Isso, ele é dimensional, não tem... Exatamente. E aí eu não sabia que esse 24 seria em horas, porque para mim era um coeficiente também que já estava na fórmula. E aí eu estava dividindo por horas. Eu não estava encontrando onde que eu cortava horas para ter em litros por segundo. Eu sei. Mas é isso. É porque o 16, na hora que você coloca ali, ele já corta direto, né? Eu entendo. Sim. Eu entendo o que tu estava fazendo aí. Mas quando você coloca o 16, ele já vai estar com... É como se já fosse para ele entrar em hora ali, né?
E aí, Tá, perfeito. ele já vai estar em litros por segundo no final. Não, perfeito, professor. Obrigada. Eu não sabia que esse 24 era em questão de horas. Para mim era um coeficiente que estava na fórmula já. Não. É mais ou menos... Ô, professor. Converter a unidade, diga. Só para ficar alinhado, então, a gente faz algum exercício para apresentar na próxima aula e tirar as dúvidas? Como é que vai funcionar isso? Tem os exercícios da primeira aula, esses dessa aula. O grau A, basicamente, vai ser as avaliações dos exercícios. Foi isso que foi proposto lá pelos capacitadores, né? Da gente bolar exercícios. Aí minha ideia era o quê, né? Vocês terem todos esses exercícios feitos, que a gente tem em sala de aula no Excel. Quando estiver perto de acabar o grau A, eu ia pegar o que eu faria numa prova normal, e isso que eu faria numa prova normal, eu lançaria para vocês, mas se já tiver tudo programado no Excel, vai ser bem rápido de resolver, sabe? E aí vocês estariam, eu ia computar tudo e fazer a nota. A ideia é essa. Tá, então vamos fazendo os exercícios para a próxima aula, então, é isso? Tem que... Entrega nas próximas, então, já vai adiantando, porque senão vai ficar muita coisa para corrigir de uma vez. Professor, só para... Então esse exercício que o senhor já deu na aula passada, que é na primeira aula, e esses dois dessa, que já está com a solução. Isso. Aí eu ia ter... Não tem nenhum para a gente fazer. Aí o de poço é mais interessante, só que eu coloquei outra aula aqui junto. Aí vai ter que ficar para a próxima mesmo, não tem jeito. Perfeito. Professor, diga. Boa noite. E daí não... Os exercícios aqueles que está sendo proposto para ser resolvido de uma semana para outra, não vai ter aquela plataforma que tu responde ali, daí já é corrigido. Provavelmente eu vou fazer isso, só que eu vou pegar como se fosse a prova de vocês, né? Vou fazer isso, só se vocês já tiverem tudo programado, aí já vai dar nota bem, já vai ter tudo certinho, né? Aí, mas como é que a gente vai saber se eles já estão corretos já? O senhor vai corrigir como? E você vai ter que verificar. Essa aula já tem 2 praticamente feito, né? Não tem nem o que errar aí. É mais para vocês terem programado em Excel mesmo. Não tem muito mistério, não. Então tá. Então tá bom, professor. Valeu então, pessoal. Obrigado. Até a próxima aí. Desculpa. Boa noite aí, bom descanso. Valeu, vocês também. Até a próxima aí. Até a próxima. Fechar aqui esse negócio.